Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é planejamento estatístico. Vamos lá. Vamos começar com alguns conceitos básicos sobre planejamento estatístico, começando sobre de fato o que é estatística. Vamos tentar relembrar, vamos juntar um pouquinho do que vocês já viram até agora para tentar formalizar uma definição sobre o que é estatística. Uma frase que define o que é a estatística é o seguinte: a gente diz que a estatística é a arte de torturar os dados até obter os resultados esperados. Isso tem muita cara do que é de fato a estatística, porque o que a gente procura é saber extrair ao máximo toda a informação possível dentro dos dados disponíveis. A gente tortura tanto os dados que eles nos dão todas as possíveis informações, todas as características que a gente pode obter através deles. Então, tudo que eu quero conhecer sobre a população, eu extraio do conjunto de dados. Tá? Então, a ideia da estatística é justamente essa, tá bom? Definindo um pouquinho mais precisamente, a estatística a gente pode dizer que é uma ciência que se preocupa com a coleta, organização, simplificação, análise e interpretação dos dados. Percebam que tudo gira ao redor dos dados, né? Assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados, para melhor compreender as situações. Então, a ideia da estatística é, através do conjunto de dados, tentar entender uma situação, entender uma população, entender como algum fenômeno se comporta, tá? Então, a gente se baseia através dos dados, então a gente se preocupa com a coleta, organização, simplificação, análise e interpretação desses dados para a gente conseguir extrair esse resultado esperado, tá bom? A gente está falando tanto em conjunto de dados, mas o que é o conjunto de dados? Um conjunto de dados estatísticos consiste de uma ou mais medidas, scores ou valores observados ou coletados de um certo número de indivíduos, animais, objetos, ensaios, experimentos. Então, o conjunto de dados é quando eu obtenho informações de uma ou várias situações, né, diferentes, de ramificações diferentes dentro daquela população de interesse. Então, dentro daquela coletânea de objetos ou de pessoas, tá bom? Cada uma dessas informações que a gente observa para cada indivíduo, para cada objeto ou animal, a gente chama de variável. Então, um conjunto de dados é um conjunto em que a gente coleta uma ou várias variáveis. Vamos ver o que é uma variável, então. Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população, é aquilo que se deseja observar para tirar algumas conclusões. Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. A gente já vai definir exatamente o que é amostra, o que é população, mas vamos focar agora na variável. A variável é qualquer tipo de informação que eu quero extrair daquela pessoa. Então, da pessoa, ou do objeto, ou do ser, do animal, tá bom? Então, se eu quero, por exemplo, saber qual é a altura da pessoa, a altura é uma variável. Se eu quero saber qual é o preço de venda daqueles meus lotes, então o preço de venda é uma outra variável. Se eu quero saber a temperatura de fabricação de uma certa peça, a temperatura é uma variável. E assim por diante. Então, cada informação que eu quero conhecer, cada uma dessas informações ou características de interesse são as nossas variáveis, né? Como o próprio nome diz, elas variam de elemento a elemento, de pessoa para pessoa. Para a gente conseguir estudar as variáveis mais a fundo, a gente precisa saber que elas têm tipos diferentes. E aí, para cada tipo de variável, eu faço uma análise diferente, tá certo? As variáveis existem tanto as qualitativas quanto as quantitativas. Nas variáveis qualitativas, elas ainda têm
essa ramificação que elas podem ser nominal ou ordinal, e as quantitativas podem ser discretas e contínuas. Vamos ver o que significa cada tipo de variável que a gente tem aqui. Bom, vamos começar explicando o que são as variáveis qualitativas. São aquelas variáveis que têm como característica categorias ou classes. Ou seja, sempre que eu for observar aquela variável nos meus indivíduos, nos meus objetos, as possíveis respostas para aquela variável são sempre palavras, são categorias, são classes, tá? Dentro dessa variável qualitativa, a gente pode ter ela de dois tipos diferentes, as nominais e as ordinais. A nominal, ela apresenta apenas a identificação de um atributo à unidade observacional, sem qualquer outra propriedade, tá? Por exemplo, a variável região de procedência, quando eu vou fazer uma pesquisa e eu pergunto para algumas pessoas qual é a sua região de procedência, o que elas vão me responder? O que eu posso obter de resposta para essa variável? Bom, eu posso ter respostas como sendo capital, interior, litoral, fora do estado. Então, são sempre palavras, são categorias sem nenhuma ordenação entre essas possíveis respostas. Então, esse tipo de variável é uma variável qualitativa nominal, tá bom? Outro exemplo é aqui, ó, cor dos olhos. Quais são as possíveis respostas que eu posso obter nessa variável? A cor dos olhos verde, castanha, preto, azul, cor de mel. Então, todas essas possíveis respostas são categorias. Eu não tenho nenhuma ordenação entre elas, são palavras, então é uma variável qualitativa nominal. A variável qualitativa ordinal, ela identifica um atributo que estabelece uma estrutura de ordem nas unidades de observação. Por exemplo, nível de escolaridade. Se eu for obter o nível de escolaridade das pessoas, eu posso obter analfabeto, semi-analfabeto, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação. Então, existe uma ordem entre essas possíveis respostas. Elas são classes, continuam sendo palavras, porém, existe uma ordem natural nessa variável, desde o analfabeto até o que tem pós-graduação. Existe uma ordem natural. Se existe uma ordem natural, a gente classifica essa variável como sendo qualitativa, ordinal, e para essa variável, quando a gente for estudar ela, a gente consegue ainda fazer alguns tipos de análise um pouco mais específicas do que a nominal, tá bom? Outro exemplo é classe social. Então, classe média, média alta, alta, baixa, média baixa. Então, eu tenho uma ordem entre essas possíveis respostas, portanto, eu tenho uma variável ordinal. Então, se eu for apresentar alguns resultados dessa variável, por exemplo, eu devo respeitar a ordem natural do menor para o maior para essas minhas variáveis. Portanto, é importante eu conhecer essa diferença das qualitativas, a diferença entre as nominais e as ordinais, tá? E aí a gente tem as quantitativas. Como o próprio nome diz, ela pode ser medida em uma escala quantitativa, ou seja, ela apresenta valores numéricos que fazem sentido, tá? Então, existe uma grandeza ali dentro daquelas possíveis respostas para minha variável, tá? Então, eu consigo quantificar aquela minha variável. Por exemplo, número de filhos. Número de filhos eu posso ter nenhum filho, um filho, dois filhos, três filhos. Então, essa é uma variável quantitativa, certo? Dentro das quantitativas, eu tenho as discretas e as contínuas, tá? Da discreta, o que a gente diz? Que ela pode assumir um conjunto finito ou enumerável de valores. Por exemplo, essa variável que eu acabei de citar, que é número de filhos, ou quantidade de televisores em uma residência. Essas duas variáveis, elas apresentam apenas valores inteiros. Então, qualquer variável que apresenta valores apenas no conjunto dos inteiros,
né? Ou seja, ela tem um conjunto finito ou enumerável de possíveis valores, então essa variável é discreta. Se a variável puder assumir infinitos valores dentro de um intervalo dos números reais, aí essa variável vai ser chamada de variável quantitativa contínua. Por exemplo, peso, altura. Altura eu meço 1,70, 1,75, 1,87. Então, é uma variável contínua. Assim como o peso. O peso pode ser 50,2 quilos, 80,9 quilos, 91,7. Então, são dois exemplos aqui de variáveis contínuas, tá? Então, é importante eu saber que, primeiro, eu tenho meu conjunto de dados. O meu conjunto de dados, ele apresenta valores para diversos indivíduos de variáveis, certo? Existem tanto as variáveis qualitativas quanto as quantitativas. E dentro dessas duas, nas quantitativas eu tenho as discretas e as contínuas, e nas qualitativas eu tenho as nominais e as ordinais. Então, é assim que um conjunto de dados se comporta, tudo bem? Aí eu disse lá para vocês que os dados, né, as variáveis, são características medidas para pessoas ou elementos pertencentes à população ou a uma amostra. Vamos entender o que é isso, o que é a população e o que é a amostra em estatística, tá? Vamos começar aqui, ó. Problema típico de estatística aplicada é conhecer certas características dos elementos de uma população com base nos dados de uma amostra. Esse é o problema típico. Então, relembrando, qual que é a ideia da estatística? É fazer algum tipo de pesquisa científica, claro, para que eu possa obter resultados a respeito da minha população, tá? A gente já vai dizer o que é população. Mas o que eu quero conhecer é certas características dessa minha população, desses meus elementos da minha população. Então, vamos definir o que é a população e o que é a amostra, que é o que eu posso talvez coletar os meus dados. Primeiro, população é o conjunto de elementos que formam o universo de nosso estudo e que são passíveis de serem observados. Uma parte desses elementos é dita uma amostra. Então, digamos que o intuito da minha pesquisa seja tomar conclusões a respeito desse grupo de pessoas aqui. Então, todas essas pessoas formam o grupo do qual eu quero tirar conclusões. Então, esse grupo de pessoas é o que eu vou chamar de população. Então, população não vem daquela ideia exatamente de geografia, né? A população de uma cidade, a população de um país. A população em estatística, ela se remete ao universo em que eu quero estudar, ao universo em que eu quero tomar conclusões a respeito do meu objetivo principal da minha pesquisa. Então, a população é o meu todo. Pode ser de pessoas, pode ser de objetos, pode ser de animais, pode ser de plantas, do que quer que seja, é o meu todo, é o meu universo inteiro de estudo, tá? Então, digamos que essa daqui seja a minha população, suponha que eu não tenha condições de extrair todos os dados de todas essas minhas pessoas. Então, digamos que eu queira coletar um grande número de variáveis. Então, eu quero saber dessas pessoas a idade, a altura, o peso, o sexo, se fuma ou não. Aí eu quero fazer várias medições usando o exame de sangue, então a glicemia, a taxa de colesterol, e aí eu quero fazer alguns testes de aptidão física. Então, digamos que seja difícil coletar os dados de toda a minha população. Se é muito difícil coletar os dados de toda a população, uma solução que é muito utilizada na prática é coletar os dados de uma amostra. O que é isso? Se eu tenho aqui toda a minha população, uma parte de pessoas que eu vou selecionar para coletar esses meus dados, então apenas as pessoas que estão aqui nesse meu círculo preto são as pessoas que vão participar da minha amostra. Então, isso aqui é o que a gente chama de amostra. A amostra é uma parte da minha população
e a partir dessas pessoas que pertencem à amostra é de quem eu vou coletar os dados. Então, a minha população como um todo é o meu universo todo que eu vou tomar conclusões, tá? Então, pode ser pessoas de uma cidade, pode ser pessoas de uma universidade, pode ser plantas de uma certa região, pode ser computadores fabricados pela empresa X. Então, eu tenho que ser bem específica. Quem é a minha população de estudo? Dentro da minha população, se eu não tenho condições de coletar os dados de toda a população, então eu vou selecionar alguns elementos da minha população para coletar esses dados, e esses elementos selecionados para fazer a coleta de dados é o que eu chamo de amostra. Então, em estudos desse tipo, eu só tenho os dados da amostra e não da população como um todo. Tá legal? Uma anotação aqui que a gente vai usar até o final do curso é o seguinte: N maiúsculo a gente denota como sendo o tamanho da população e N minúsculo como sendo o tamanho da amostra. Tá legal? Então, N maiúsculo, população, N minúsculo, o tamanho da amostra. Então, a gente percebe aqui que existem dois principais tipos de estudos dentro da estatística. Existem os estudos que a gente chama de censo. No censo, eu vou coletar os dados da minha população toda. Então, sempre que eu conseguir coletar dados da população toda, eu chamo aquele tipo de pesquisa como sendo um censo. Se eu não consigo coletar, se eu consigo coletar apenas os dados de uma amostra, aí eu chamo esse tipo de estudo como sendo um estudo de amostragem, ou seja, eu coleto os dados apenas de uma parte da população, certo? Aí existem 3 tipos de levantamentos, tá? Se eu definir que eu vou fazer um estudo censo ou de amostragem, ainda assim, dentro deles eu posso ter 3 tipos de levantamento. Eu posso ter um levantamento retrospectivo ou observacional ou planejado, então, um experimento planejado, tá? O primeiro tipo, o retrospectivo, são quando os dados são obtidos a partir de uma coleta de informações históricas relacionadas ao problema investigado. Então, digamos que o meu problema principal da minha pesquisa seja algo relacionado com o que já aconteceu, então, com dados que já existem na literatura. Então, eu vou coletar esses dados da literatura. Então, esse tipo de estudo é chamado de estudo retrospectivo, tá? Os estudos observacionais são aqueles em que a característica da população é observada ou medida sem que se faça nenhuma manipulação. Então, eu vou lá e observo, de fato, essa medida. São situações, por exemplo, em que eu vou com um questionário e pergunto para uma pessoa as informações, ou então que eu vou lá e meço alguma distância ou medida. Então, eu vou lá e observo os dados. Então, eu não pego eles já existentes e nem tento criar uma situação para criar uns dados. Eu vou lá e simplesmente coleto eles, tá? Já nos experimentos planejados, as características da população são observadas ou medidas por pesquisadores que manipulam os dados para avaliar o efeito de diferentes tratamentos. Esse tipo de estudo é feito geralmente por químicos, por biólogos, por indústrias farmacêuticas, em que eu quero ver se existe diferença entre grupos. Por exemplo, eu estou querendo colocar um medicamento no mercado e aí eu quero saber, será que existe diferença entre o tratamento utilizado pelo meu medicamento com algum já disponível no mercado? Então, se o meu surtir o mesmo efeito ou até melhor, sim, eu vou colocar no mercado. Se ele surtir algum efeito pior, então não surtir efeito comparado com os medicamentos já existentes, então talvez eu não deva colocar no mercado. Então, estudos desse tipo são chamados de experimentos planejados. Então, eu crio uma situação, dou para aquelas pessoas ou para aqueles seres
os tratamentos específicos, então eu geralmente divido em grupos e observo se existe diferença nas variáveis ali que eu quero analisar entre esses grupos. Um exemplo que está acontecendo agora é, por exemplo, a vacina para o Covid. Então, eu quero colocar uma vacina no mercado, então eu preciso saber se aquela vacina tem efeito ou não. Então, eu vou fazer o grupo tratamento comparado com o grupo controle. A gente costuma chamar de grupo controle ou a grupo placebo, também é um possível nome, é aquelas pessoas que recebem como tratamento placebo. Então, a vacina que eu vou dar naquela pessoa, por exemplo, é uma vacina falsa, não tem ali os elementos químicos que a verdadeira vacina teria, tá? Então, o grupo controle não tem a verdadeira vacina, já o grupo tratamento sim tem. E aí eu vou comparar se existe diferença entre esses grupos ou não. Se existir diferença, então eu vou poder dizer sim, a vacina surte efeito, ou sim, o medicamento surte efeito. Se não, eu digo que não. Então, estudos desse tipo, eles são planejados, muito bem planejados, de forma que eu consiga ter uma precisão muito grande nos meus resultados. Então, inclusive, nesse tipo de estudo, eu consigo medir, inclusive, o nível de confiança de um teste de hipótese que eu fizer na prática, nesse tipo de situação. Então, é um estudo bastante interessante. Bom, aqui na disciplina, a gente vai focar mais a nossa linguagem nesses estudos observacionais, que são os mais frequentes no dia a dia, são os que mais se repetem com uma certa frequência, tá? Mas tanto os estudos retrospectivos quanto os planejados, a gente consegue analisar com as ferramentas que a gente vai ver aqui no curso, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho mais a fundo sobre a amostragem. Lembram-se que a amostragem é o que a gente chama de estudos em que eu coleto as informações de uma parte da minha população, que é a amostra. Tá? Vamos entender melhor como é que funciona esse tipo de estudo. Então, nas pesquisas científicas, em que se deseja conhecer algumas características da população, essas características chamamos de parâmetros. Vocês se lembram quando a gente viu os modelos probabilísticos, né, nas distribuições de probabilidade, que essas distribuições continham parâmetros? São justamente esses parâmetros que a gente quer conhecer. Então, o que é um parâmetro? Um parâmetro é uma quantidade desconhecida da minha população em que eu quero tentar conhecer. Em geral, eu não consigo medir exatamente, diretamente esse parâmetro, mas eu uso de alguns artifícios para tentar estimar esse parâmetro. Um parâmetro, por exemplo, pode ser aquele parâmetro μ lá da distribuição normal, que significava a média daquela minha distribuição. Então, os parâmetros mais comuns que a gente está interessado em conhecer são a média, a variância, o desvio padrão, até mesmo a proporção de elementos. Então, aquele P da binomial é muito interessante de se estimar, tá? Então, esses são os parâmetros mais comuns: a proporção, a média, a variância, desvio padrão, tá bom? Então, o que a gente foca no curso é como tentar conhecer esses parâmetros. Então, vocês vão ver lá na parte de inferência que a ideia toda vai ser baseada em tentar conhecer esses parâmetros. A gente não consegue conhecê-los diretamente, mas aí, baseado em toda a parte ferramental que a gente vai mostrar aqui na disciplina, a gente vai conseguir tentar estimar esses parâmetros, tá bom? Já estou adiantando um pouquinho o que a gente vai fazer aqui na disciplina. Podemos, então, observar apenas uma amostra dos elementos da população e, com base nos resultados da amostra, obter valores aproximados ou estimativas para os parâmetros de interesse. Esse tipo de pesquisa é usualmente chamada de levantamento por amostragem. Então, é o seguinte: se eu tenho os dados, se eu tenho como coletar os dados de toda a população, então eu vou lá coletar os dados da população
eu consigo fazer a média de uma variável. Eu consigo calcular o parâmetro P, que é a proporção de sucessos. Mas, na prática, é muito difícil conseguir coletar os dados da população toda. Na prática, o que a gente vai fazer é um estudo observacional em que eu vou observar apenas uma amostra. Se eu vou observar apenas uma amostra, como conhecer a média daquela variável se eu não tenho os dados da população toda? Então, o que eu vou fazer é tentar, através de um levantamento por amostragem, conseguir uma estimativa desse parâmetro. Então, a estimativa é o valor que tenta se aproximar do verdadeiro valor do meu parâmetro de interesse, tá? Em uma única pesquisa, eu posso ter diversos parâmetros de interesse, tá? Porque eu posso ter diversas variáveis observadas. Então, para cada um desses parâmetros, eu vou tentar encontrar as estimativas desse parâmetro, certo? Então, o uso apropriado dos dados de uma amostra para se ter conhecimento sobre parâmetros da população onde foi extraída a amostra é chamado de inferência. Então, inferência estatística é o ato de tentar usar os dados da amostra para obter informação dos parâmetros da minha população, tá bom? Por exemplo, a proporção de pessoas contaminadas por uma doença. Essa proporção de pessoas contaminadas seria aquele parâmetrozinho P lá da binomial, esse parâmetro que a gente quer estimar. Ou o tempo médio de serviço de funcionários de uma empresa. Então, se X é a minha variável tempo de serviço dos funcionários da minha empresa, eu vou tentar estimar o MI, que é a média dessa minha variável. Então, o que eu estou interessada é sempre em estimar esses parâmetros. Em geral, eu não tenho os dados da população inteira, e aí eu uso os dados da minha amostra. Para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga fazer essa inferência, eu preciso de ter uma boa amostra, uma amostra que represente muito bem a minha população. Para isso, eu preciso ter um plano de amostragem. Então, é muito importante que a gente não pense somente em como analisar os dados, mas também em como coletar os dados. Essa talvez é uma das partes mais importantes da estatística, saber como coletar os dados de forma que eles representem muito bem a população, tá? Então, eu vou fazer o quê? Um plano de amostragem. Para elaborar esse plano de amostragem, a gente tem que definir os objetivos da pesquisa, a população que eu vou amostrar, os parâmetros que eu quero estimar para atingir os objetivos da pesquisa, quem é a unidade de amostragem, ou seja, quem é aquele elemento que vai possivelmente entrar na minha amostra. É uma pessoa? É a casa de algumas pessoas? É uma rua? O que eu vou amostrar, tá bom? A forma de seleção desses elementos, então como que eu vou selecionar pessoas para entrar na minha amostra? Isso é muito importante. E, finalmente, o tamanho da amostra. Então, eu preciso definir todas essas informações aqui para que eu tenha um plano de amostragem e consiga, de fato, fazer a minha amostra, tá bom? A unidade de amostragem que eu citei aqui para vocês pode ser os próprios elementos da população ou outras unidades mais fáceis de serem selecionadas, mas que tenham correspondência com os elementos da população. Uma casa, por exemplo. Uma casa, às vezes, é mais fácil selecionar uma casa para entrar na minha amostra, e lá dentro da casa eu entrevisto a pessoa daquela residência, tá? Características importantes para o sucesso da pesquisa por amostragem. A amostra, ela precisa ter 3 principais características. Ela precisa ser representativa, precisa ser suficiente e principalmente precisa ser aleatória, tá? O que significa ela ser representativa? A amostra, ela precisa conter todas as subdivisões da população. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre a opinião a respeito do prefeito atual da cidade, se eu fizer essa pesquisa somente com moradores do centro, ou se eu fizer essa pesquisa somente com pessoas da periferia, provavelmente essas pessoas vão ter opiniões diferentes, né? Porque
por exemplo, quanto ao aspecto de asfalto. O asfalto do centro da cidade geralmente é muito mais recapeado com uma certa frequência do que asfalto de bairros periféricos, né? Então, por esse diversos outros motivos, pessoas de bairros diferentes têm opiniões diferentes a respeito de um prefeito. Então, o que eu preciso é ter uma amostra que represente todos esses grupos diferentes de pessoas. Isso é muito importante. A amostra também precisa ser suficiente, ou seja, ela precisa ter uma quantidade tal que permita caracterizar a variabilidade, mesmo dentro das subdivisões da população. Ou seja, ela não pode ser tão pequena a ponto de não conseguir medir as diferenças existentes entre as pessoas, às vezes, de um mesmo grupo. Então, por exemplo, se pessoas de bairros diferentes têm opiniões diferentes, mesmo assim, se eu coletar uma pessoa por bairro, pode ser que eu não esteja representando todo mundo, porque eu não tenho uma quantidade suficiente de pessoas. Porque, às vezes, aquela pessoa que eu sorteei, ela anda de carro, uma outra pessoa daquele mesmo bairro, se ela anda de ônibus, ela pode ser que ela tenha uma opinião ainda assim diferente do que aquela pessoa que mora naquele mesmo bairro, não é mesmo? Então, a amostra precisa ser suficiente, então ela precisa ter uma certa quantidade de elementos. E ela precisa ser aleatória. A parte de aleatoriedade é necessária para fazer essa generalização estatística. O que é a generalização estatística? É o ato de fazer inferência. Então, se eu quero estimar um parâmetro da minha população a partir de uma amostra, eu só posso fazer isso se a minha amostra for aleatória. Se ela não for aleatória, eu não posso fazer isso. Eu só posso dizer, ó, a média da minha amostra foi tal, mas eu não posso dizer que isso é representativo da população toda, que isso é um valor da estimativa do meu parâmetro, que é a média da população, tá? Então, isso é muito importante. A gente já vai ver o que é uma amostra aleatória. Tá aqui. Existem dois tipos básicos de amostragem, o tipo de amostragem aleatória e a não aleatória. Na amostragem aleatória, também chamada de amostragem probabilística, ela reúne todas as técnicas que usam mecanismos aleatórios de seleção dos elementos de uma amostra, distribuindo a cada um deles uma probabilidade conhecida a priori de pertencer à amostra. Aqui podemos, sim, fazer inferência a respeito da minha população. Na amostragem não aleatória, também chamada como não probabilística, os elementos da população são selecionados de forma não aleatória. Assim, a probabilidade de seleção não é conhecida, e aqui não é possível fazer inferência a respeito da população. Bom, qual que é a principal diferença da aleatória e não aleatória na prática? Na aleatória, eu dou uma chance de todas as pessoas poderem participar daquela minha amostra. Na não aleatória, não. Na não aleatória, por mais que existem mecanismos diferentes, eu de alguma forma escolho, por simplicidade, qual pessoa vai entrar ou não na minha amostra. Então, o que eu devo fazer é dar chance de todas as pessoas da população participarem da amostra, e as que foram selecionadas aleatoriamente que vão entrar na minha amostra. Na amostragem aleatória, não. Eu crio algum critério para escolher quem vai entrar. Então, não são todas as pessoas que podem estar sendo representadas ali. Por isso que é importante eu escolher a amostragem aleatória, porque só com a amostragem aleatória é que eu posso fazer inferência, tá? Vamos lá, quais são os tipos de amostragem aleatória que eu tenho na prática? Na prática, eu tenho esses principais 4 tipos. O primeiro é o da amostragem aleatória simples, denominada usualmente pela sua sigla AAS. Do que se trata esse tipo de amostragem? Simplesmente é como se eu estivesse criando uma listagem
de todas as possíveis pessoas que estão ali na minha amostra e eu seleciono aleatoriamente N pessoas, N pequeno, daquelas N grande pessoas que pertencem na minha população. Então, é como se eu estivesse colocando o nome de todas aquelas pessoas dentro de um saquinho e eu retiro N elementos dessa minha população. Então, essa é a amostragem aleatória simples. Eu preciso, então, ter uma listagem de todas as pessoas, ou seres, ou elementos que pertencem à minha população, para selecionar aleatoriamente ali dentro, tá? Então, às vezes não é possível conseguir essa listagem de todas as pessoas, tá? Então, mas essa é a mais simples, se vocês forem ver é a mais fácil. Eu simplesmente seleciono dentro de todas para ver qual vai entrar na minha amostra e qual não. Existe a amostragem sistemática. A amostragem sistemática é como se eu estivesse dividindo a população em grupinhos, em filas. E aí, por exemplo, a cada 5 pessoas eu vou pegar uma. Então, se a cada 5 pessoas eu vou pegar uma, nas 5 primeiras pessoas eu vou selecionar qual delas eu vou pegar para entrar na minha amostra. Então, digamos que seja a segunda pessoa. Então, a segunda pessoa desse primeiro grupo de 5 pessoas é a que vai entrar na minha amostra. Depois, a segunda pessoa do próximo grupo de 5 pessoas é que vai entrar na minha amostra, e assim sucessivamente para todos os grupos de 5 pessoas que eu tenho aqui na minha população. Isso é mais comum para, por exemplo, peças. Então, se eu tenho lotes com quantidades contadinhas, se eles estão todos enfileirados, então geralmente eu uso essa amostragem sistemática. Ela ainda assim é aleatória, porque eu sorteio qual é a posição dentro do primeiro grupo que eu vou pegar, e aí sistematicamente eu vou repetir aquela posição para todos os outros grupos. Então ela é aleatória, mas ela tem uma repetição sistemática desse meu primeiro sorteio, tá? E aí existem outros dois tipos de amostragem que são um pouco parecidos, que é a amostragem estratificada e a por conglomerados. A amostragem estratificada é aquela em que eu divido a minha população em grupos heterogêneos. Então, por exemplo, naquela situação que eu dei para vocês da pesquisa a respeito de um prefeito, da opinião a respeito de um prefeito, se eu imaginar que os bairros são grupos bem diferentes uns dos outros, então eu vou pegar quantidades representativas de pessoas dentro de todos os bairros. Então, eu vou fazer uma amostragem aleatória dentro de um bairro, uma amostragem aleatória dentro de outro, para que todos os bairros tenham pessoas representantes ali na minha amostra. Já na amostragem por conglomerados, é quando eu imagino que os subgrupos que a minha população é dividida, são muito parecidos entre si, mas dentro dele existem pessoas muito diferentes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo alguma pesquisa em um bairro, em que eu imagino que a opinião das pessoas ali é mais ou menos a mesma, então eu imagino que, por exemplo, nas ruas, a opinião de das pessoas ali, das ruas, de uma rua para outra, não vai mudar, mas as pessoas que têm dentro de uma rua têm opiniões diferentes entre si. Então, se eu pegar pessoas de todas as ruas ou muitas pessoas de algumas ruas, tanto faz. Então, o que eu sorteio é apenas algumas ruas para entrar na minha amostra, e dessas ruas sorteadas, aí eu vou e coleto as informações de todas as pessoas que estão naquela rua. Essa é a amostragem por conglomerados, tá? Então, existem esses 4 principais tipos de amostragem aleatória. A amostragem que a gente vai estudar aqui no curso é a amostragem aleatória simples. A gente, em todos os problemas de inferência que a gente vai ver, a gente vai supor que os dados foram extraídos através de uma amostragem aleatória simples. O que isso quer dizer? Que eu tive lá a minha população e eu sorteei aleatoriamente N minúsculo pessoas dentro de toda a minha população, sem nenhuma restrição, como, por exemplo, o caso da estratificada, tá? Então,
durante o curso, a gente vai conhecer todos os métodos apenas utilizando a amostragem aleatória simples. Existem também os cálculos que a gente vai fazer para inferência para esses outros métodos de amostragem, mas aí seria muita coisa para ver em um curso só. Então, a gente só vai focar nesse tipo de amostragem. Então, sempre que a gente for fazer qualquer coisa de inferência, a gente vai supor que os dados foram coletados através de uma amostragem aleatória simples, ok? E só para comentar com vocês, quais são os tipos de amostragem não aleatória? Eu tenho tipos também? Também tenho. Nem coloquei aqui para vocês para não ficar muita informação, mas tem alguns tipos, a gente tem sim alguns tipos de amostragens não aleatórias, tá? Um exemplo de um tipo de amostragem não aleatória é aquele em que uma pessoa fica lá num ponto de ônibus no centro da cidade e todas as pessoas que passam por aquele ponto de ônibus, ela coleta a informação. Então, isso está sendo um tipo de amostragem por conveniência. Então, somente as pessoas que passam por ali é que têm a chance de entrar na minha amostra. Pessoas, por exemplo, que não costumam andar a pé no centro, nunca vão ter a chance de participar dessa minha amostra. Por isso que esse é um exemplo de amostragem não aleatória. Eu não estou dando chance, eu não estou dando probabilidade para todas as pessoas da minha população entrarem, participarem daquela minha amostra, tá? Então, o que a gente vai focar aqui é na amostragem aleatória, em específico nessa. A gente sempre vai supor que os dados vieram de uma amostra aleatória simples, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, a estatística é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela se baseia em metodologia científica, certo? Então, a ideia da estatística é tomar conclusão, né, fazer interpretação de resultados dos dados de uma população, né? Então, para fazer isso, para encontrar resultados, para torturar os dados até obter os resultados desejados, a gente precisa passar pela metodologia científica. Quais são as etapas da metodologia científica na estatística? A primeira etapa básica, sempre que eu quero fazer uma pesquisa estatística, eu devo começar por onde? Definição do problema. Então, eu tenho que pensar, bom, o que eu quero responder com essa pesquisa? Eu vou fazer essa pesquisa estatística dentro da minha empresa, por exemplo, dentro da minha organização, o que eu vou fazer o que eu quero responder com essa pesquisa? Quais são as perguntas que eu quero responder? Então, definir todo o problema. Então, quais são os objetivos da pesquisa? Quem é a minha população-alvo? Eu devo também fazer um levantamento bibliográfico para ver o que já tem de pesquisa naquela área, verificar o que eu posso repetir, o que eu poderia fazer de diferente. Eu tenho que levantar quais são todas as variáveis que eu preciso medir para alcançar o meu objetivo. Então, eu preciso medir a altura das pessoas, o peso, o que mais? Tá? Então, definir todas as variáveis de interesse e definir quais são as hipóteses que eu estou querendo responder. Então, uma possível hipótese, será que o meu medicamento é pelo menos igual em termos de eficiência do que um medicamento já existente na prática? Ou será que a média da altura dessas pessoas é maior do que a média de 10 anos atrás? Ou qual será a média da altura dessas pessoas? Então, definir quais as hipóteses que eu quero responder. Tudo eu tenho que colocar aqui na definição do problema. Definido o problema, então, eu vou para a parte de planejamento. Então, eu vou planejar toda a minha pesquisa. Então, eu vou planejar como vai ser minha coleta de dados, que tipo de levantamento eu vou fazer. Eu vou fazer um censo, eu vou fazer uma amostragem. Eu vou fazer um levantamento observacional, um retrospectivo, ou eu vou fazer um experimento planejado. Se eu for fazer uma amostra, qual deve ser o tamanho da minha amostra? Que tipo de amostragem eu vou fazer? Eu vou fazer a amostragem aleatória simples? Ou eu não consigo, tenho que fazer algum outro tipo de amostragem? Se eu for fazer um experimento planejado, como planejar esse experimento? Ou não, se eu vou fazer uma pesquisa observacional,
digamos que essa pesquisa vai ser através de um questionário. Então, eu tenho que responder, criar perguntas em que as respostas das minhas pessoas sejam exatamente as variáveis que eu quero medir. Eu tenho que me fazer perguntas como: para quem essa pesquisa? Por quê? Quando? Quanto tempo eu tenho para fazer? Quantas pessoas podem estar envolvidas? Quanto de dinheiro eu tenho disponível? Tudo isso é importante para planejar a pesquisa. Porque, por exemplo, se eu tenho um tempo muito curto, se eu tenho um dinheiro muito restrito, então provavelmente eu não vou conseguir fazer um censo, eu vou ter que fazer um levantamento por amostragem. Ou não, se eu tenho mais tempo, mais dinheiro, talvez eu consiga fazer um censo, ou ainda não consigo fazer o censo, mas eu consigo fazer uma amostra com um tamanho um pouco maior, tá? Então tudo isso tem que ser definido no planejamento. E aí, definido todo o planejamento, eu parto para a minha coleta de dados. Então, ali eu vou coletar os dados exatamente como foi feito na parte do planejamento, como foi pensado ali, né? Então, se eu vou aplicar um questionário, se eu vou medir as características de uma pessoa e assim por diante. Coletados os dados, eu vou para a parte de apuração dos dados. Essa parte de apuração dos dados, basicamente, é montar o meu banco de dados, o meu conjunto de dados. A gente já vai ver como é feito esse conjunto de dados, tá? Tendo o conjunto de dados bem apurado nas nossas mãos, o que eu vou fazer? Eu vou partir para a parte de análise e interpretação dos meus dados. Então, nessa parte de análise de dados, é o momento em que eu vou fazer, calcular várias medidas com esses dados. Eu posso apresentar gráficos para mostrar como esses dados se comportam, posso apresentar tabelas, e aí eu vou também para a parte lá de inferência. Então, eu vou utilizar de metodologias científicas que a gente já vai aprender para tentar estimar os parâmetros de interesse. Então, os parâmetros que eu tinha interesse aqui no problema, quando eu defini, eu vou agora estimá-los nesse momento aqui. Então, através dessa análise e interpretação de dados, eu vou responder as perguntas que eu fiz lá no meu problema. Então, eu vou tentar atingir o meu objetivo de interesse. Então, esse aqui é o círculo da metodologia científica. Inclusive, após responder essas questões, eu posso criar novas questões e, a partir de novas questões criadas, fazer uma nova pesquisa. Então, por isso, de uma metodologia científica circular, eu posso me movimentar ali dentro algumas vezes, tá? Dentro de um mesmo assunto, inclusive, tá certo? Então, essa é toda a parte da metodologia científica dentro de uma pesquisa estatística. Então, como eu disse para vocês, eu vou definir meu problema, vou planejar minha pesquisa, vou coletar os meus dados. Então, aqui para a nossa disciplina, a gente vai supor que os dados foram feitos de uma forma de um levantamento amostral. Se eles foram feitos através de uma amostragem, então eu vou precisar tanto conhecer esses meus dados quanto fazer a parte de inferência. Mas antes de qualquer coisa, primeiro eu preciso fazer o quê? Aquela etapa de apuração dos dados, ou seja, eu preciso criar o meu banco de dados. Meu conjunto de dados tem que estar muito bem organizado. O que eu quero mostrar para vocês agora é uma maneira de como organizar esse meu conjunto de dados usando planilhas, de tal forma que ele fique fácil de ser visto e interpretado por qualquer pessoa e para que ele seja fácil para ser carregado para um software, tá bom? Aqui é um exemplo para que vocês tenham uma ideia visual que eu extraí do Instagram da Fly. A Fly é uma página, né, de inteligência artificial que usa muito estatística. Inclusive, indico para vocês olharem, né, seguirem essa página do Instagram, que lá eles trazem bastante informação bacana sobre estatística, sobre inteligência artificial de uma forma geral, tá? Aqui ele mostra uma ideia de qual a importância da visualização dos dados. Aqui suponha que eu tenho os dados brutos, aqui fica muito mais fácil visualizar quando eu tenho os dados ordenados,
Muito mais fácil ainda quando eu tenho os dados organizados, e aqui então eu vejo claramente a diferença aqui nos dados visualizados. O que a gente costuma ter muito aqui são esses dados brutos. O que eu preciso fazer? Eu preciso organizá-los de tal forma que eu tenha as colunas específicas para cada variável, uma coluna dentro ali da minha planilha. Então, eu preciso de ter um conjunto de dados muito bem organizado para que eu não tenha nenhum tipo de dúvida. Então, eu sei que aqui estão todos os pretos, aqui estão todos os amarelos, para aí depois partir para métodos de visualização como esse. Olha como fica bonito usando um método bacana de visualização, né? Então, a ideia mais ou menos é essa daqui. Então, aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de dados. Esses dados são fictícios. Eles são referentes a informações de uma amostra de equipamentos produzidos pela fábrica X. Eu só peguei aqui até a informação 18, tá? Eu não peguei a coluna inteira, os dados inteiros ali da minha planilha, tá? Então, como que um conjunto de dados deve ser? Eu devo organizar em cada coluna da minha planilha uma variável. Então, aqui eu tenho a identificação do equipamento, aqui eu tenho o comprimento desse equipamento, aqui eu tenho o tempo de funcionamento até a quebra em dias desse meu equipamento. Então, cada informaçãozinha dessas minhas unidades, ou seja, cada variável está representada em uma coluna. Isso é eu ter um dado organizado. E aí, então, cada coluna eu tenho uma variável e em cada linha eu tenho um elemento observacional. Então, para cada elemento que eu tenho da minha amostra, eu tenho uma linha inteira aqui dele. Então, essa variável aqui primeira, por exemplo, identificação do equipamento, ela me ajuda a identificar qual equipamento teve esse tempo de quebra 44,8? Bom, foi esse equipamento 1. Então, essa coluna de identificação é bacana para que eu tenha referência de quem se trata toda essa linha. Por isso é importante, quando eu estiver coletando os meus dados, eu não misturar as informações. Eu preciso ter todas as informações de um único elemento em uma única linha. Porque eu posso querer relacionar os valores de uma variável com uma outra variável, como é um exemplo que vocês calcularam lá em variáveis bidimensionais, por exemplo, a covariância, a correlação. Eu só consigo calcular esse tipo de medida, né, para relacionar duas variáveis, se essas duas variáveis são medidas em duplinhas, né, ou seja, eu tenho a medida dessas duas variáveis aqui, por exemplo, para esse equipamento, depois para esse, depois para esse, eu não posso misturar as observações. Então, isso é muito importante, tá? Aqui, então, definindo um pouquinho como organizar os dados em uma planilha. Como eu disse para vocês, uma variável tem que estar cada uma por coluna e uma unidade amostral por linha. Isso é o principal. O cabeçalho dos nomes deve ser informativo. Então, eu sei que a identificação do equipamento, o comprimento em milímetros do equipamento. Então, eu sei do que se trata cada uma dessas coluninhas aqui. Mas, se eu quiser criar uma planilha que eu consiga usar um software, isso aqui, do jeito que está escrito aqui, não é muito bacana, tá? Por quê? Eu devo evitar utilizar letras maiúsculas, caracteres especiais como acento, barra, vírgula, ponto e vírgula, tá? Então, tudo que for caractere especial, letra maiúscula, eu devo evitar para que eu consiga usar os softwares estatísticos como aliados. Eu devo evitar usar espaços. Então, quando eu tiver um espaço entre uma palavra ou outra, por exemplo, identificação do equipamento, se eu quiser manter essas três palavras, eu posso usar um underline, por exemplo, para juntar as três palavras em uma só. Eu devo tirar esse cedilha aqui, devo tirar esse acento, tá bom? Então, é importante que os nomes sejam informativos, mas que eles atendam a essas restrições aqui. E caso eu opte por siglas, adicionar uma aba na planilha explicando o que é cada coluna.
é o que a gente chama de aba de metadados. Então, por exemplo, eu coloco uma coluna aqui, eu chamo de ID. Essa daqui eu coloco comp. Essa daqui eu coloco tempo. Essa daqui é o tipo. Mas é tipo do quê? Tempo do quê? O que é comp? O que é ID? Então, se eu fizer isso, eu devo criar uma aba à parte daquela minha planilha e explicar exatamente o que é cada coluninha. Por que fazer isso? Vocês podem me perguntar, mas professor, eu acabei de fazer isso, eu sei do que se trata. Isso é muito importante porque os dados eles têm que ser atemporais. Geralmente é muito difícil recolher os dados, obter essas informações de um conjunto de dados. Se é muito difícil, muito trabalhoso, muito custoso, eu devo organizar esses dados muito bem organizados, muito bem explicados, de tal forma que esse conjunto de dados possa ser usado por outras pessoas em outros momentos. Por isso essa organização é tão bacana, tá? Essa aba de metadados pode conter também as unidades de medida adotadas, informações do delineamento experimental, datas de atividades e todas as informações relevantes daqueles dados. Então, tudo que eu tiver de informação bacana, esses dados foram coletados do dia tal ao dia tal, a pessoa que coletou foi tal pessoa, os horários de coleta foram de tal hora até tal hora, foram em tal cidade. Então, tudo que for de informação é bacana ter nessa aba de metadados. Geralmente eu tenho uma coluninha que eu costumo chamar de ID, né? Ou identificação. Geralmente é uma coluna inserida na planilha e representa a identificação de cada unidade amostral. Essa identificação não é utilizada para analisar os dados, mas é útil para sabermos a qual das unidades amostrais estamos nos referindo. É como o exemplo dessa coluninha aqui, se eu tivesse aqui um ID, né? Então, ela seria essa coluninha aqui. Eu sei que, por exemplo, esses valores aqui se referem ao equipamento 17, tá? Então, é bacana que a gente tenha uma coluna desse tipo. Aqui, nesse slide, eu tenho, foi retirado dessa fonte que está aqui embaixo, um exemplo de como utilizar essas dicas que a gente acabou de ver para criar o nosso banco de dados. Digamos que aqui a pessoa tenha colocado uma coluninha que eu nem sei do que se trata, aqui com os valores 1, 2, 3, 4, 5, aqui tratamento 1, alguns valores, tratamento 2, alguns valores. Se eu simplesmente olhar essa planilha, eu não tenho a menor ideia do que esses dados se tratam, não é mesmo? A única coisa que eu vou poder dizer, bom, que aparentemente eu estou comparando dois tratamentos aqui, usando as dicas de não ter espaços, de não ter caracteres especiais, de cada variável estar em uma coluna, cada unidade amostral estar em uma linha, aí aqui eu crio, então, essa minha nova planilha de dados, aqui já muito mais específica, tá? Aqui eu tenho a coluna chamada Grupo Experimental, então eu criei aparentemente um experimento em que eu tenho dois grupos, um grupo que é com predadores e outro grupo que é sem predadores. E aqui eu observei uma variável que é comprimento do corpo. Então, esses foram os comprimentos desse grupo e esses foram os comprimentos desse grupo. Percebam que, acrescentando algumas poucas modificações, aqui fica muito mais fácil de eu entender do que essa planilha aqui. Então, sempre lembrar disso. É uma variável por coluna e uma unidade amostral por linha. Aqui, por exemplo, entendendo agora do que esses dados se tratam, o que eu vejo aqui? Que nessa linha eu tenho uma unidade observacional aqui e outra aqui, né? Então, não está correto. Esse 35 é dessa unidade observacional aqui e esse 15 é dessa daqui. Então, são situações diferentes, tá? Então, é bacana começar montando o conjunto de dados já conhecendo essas dicas, porque a gente cria um conjunto de dados já bem mais lógico, bem mais interessante, mais fácil de ser entendido, mas também mais fácil de ser carregado para um software estatístico, para a gente conseguir fazer as análises usando o software
o R, por exemplo, como que é o que a gente tem visto aqui na disciplina, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, só uma introdução aos elementos de inferência. Lembra que a gente já falou um pouquinho do que é inferência? Vamos fazer uma introdução aos elementos da inferência. Inferir significa fazer afirmações sobre algo desconhecido. A inferência estatística tem como objetivo fazer afirmações sobre uma característica de uma população a partir do conhecimento de dados de uma parte dessa população, ou seja, de uma amostra de N minúsculo observações. A população é representada por uma distribuição de probabilidade com parâmetros cujos valores são desconhecidos. E o que a gente faz é inferência sobre esses parâmetros. É como o exemplo que eu dei para vocês. Se eu tenho a minha variável x, que é a altura dos indivíduos, e o que eu quero conhecer é o μ, que é o parâmetro da média dessas alturas, então o que eu vou fazer é observar uma amostra de n elementos para tentar estimar esse parâmetro desconhecido que é o μ. Tudo bem? Aqui vamos fazer uma representação do que seria isso. Eu tenho nesse círculo aqui a minha população, e aí dessa minha população eu vou retirar uma parte dela, que é o que eu chamo de amostra, tá? Então, aqui eu tenho os dados da minha população como um todo, só que na grande maioria das situações eu não consigo coletar os dados da população como um todo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma amostra e coletar os dados apenas dessa amostra, tá? E aí, a partir dos dados dessa amostra, eu vou tomar conclusões para a minha população. Então, isso de retirar uma amostra e observar os dados dessa amostra é o que eu chamo de amostragem. E isso de tomar conclusão a partir da amostra para a população como um todo, ou seja, estimar um parâmetro da população com base nos dados da amostra, é o que eu chamo de inferência estatística, tá? Então, representando nessa figura aqui o que é a amostragem e o que é a inferência, certo? Então, a inferência estatística, portanto, tem como objetivo estudar generalizações sobre uma população através de evidências fornecidas por uma amostra retirada desta população. A amostra contém todos os elementos que podem ser observados e é onde as quantidades de interesse podem ser medidas. Então, por exemplo, a média, eu não consigo calcular a média da população porque eu não tenho os dados de toda a população, mas eu tenho os dados da amostra, então eu calculo a média com a amostra e tento, a partir desse valor da média, fazer a generalização para a população como um todo. Lembrando que eu só posso fazer isso na amostragem aleatória. Então, algumas definições de alguns termos que vocês vão começar a ver aqui com bastante frequência. O primeiro é o parâmetro. Parâmetro é a característica numérica desconhecida da distribuição dos elementos da população. É como o μ, o sigma quadrado, p, é o que a gente já conhece. O espaço paramétrico é o conjunto de todos os valores possíveis que o parâmetro pode assumir. Então, é o campo de variação desse meu parâmetro. O P, por exemplo, qual que é o espaço paramétrico? É de 0 a 1. O μ, por exemplo, é qualquer valor de menos infinito a mais infinito. O sigma ao quadrado, qual que é o seu espaço paramétrico? É de 0 a mais infinito, porque o sigma ao quadrado é a variância e a variância não pode ser negativa, né? Então, esse é o espaço paramétrico. Estatística, o que é uma estatística? A estatística a gente já viu. E o que é uma estatística? É uma função qualquer dos elementos de uma amostra aleatória, a qual não depende dos parâmetros desconhecidos. Então, vocês vão ouvir muito falar do que é estatística. Então, uma estatística é uma função dos dados da amostra. Então, por exemplo, a média dos dados da amostra, a soma dos valores daquela amostra, qualquer função desse tipo, tá bom? E o estimador é uma função da amostra também, só que construída com a finalidade de representar ou estimar um parâmetro de interesse da população. Então, lembra que a gente quer encontrar uma estimativa para o meu parâmetro?
Eu encontro a estimativa através de um estimador. O estimador é uma função da amostra que me leva àquela minha estimativa. Então, portanto, a estimativa é o valor numérico que esse estimador assume. Bom, o intuito dessa aula, então, foi definir cada um desses termos importantes na estatística para que agora a gente consiga, de fato, analisar esse meu conjunto de dados, tá certo? Lá no começo da disciplina a gente viu o que era probabilidade, a gente viu o que era variável aleatória, para a partir de agora a gente usar métodos para saber primeiro como visualizar, como descrever os dados que eu coletei, e segundo, conseguir fazer essas generalizações para a minha população como um todo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver isso, tanto como fazer essa análise descritiva e exploratória dos dados, e depois como fazer essa análise inferencial dos meus dados, tá certo? Então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.